Bom, aluno, voltando, né, ao nosso módulo, a resposta da questão anterior, né, da questão de interatividade aí do assunto de perícia, seria a alternativa D, tá joia? Antes de iniciar o módulo de toxicologia, eu gostaria de voltar e falar um pouquinho sobre perito, na qual, né, o que seria o perito em si, né? O perito nada mais é que um profissional com grau superior completo e que tenha conhecimento de determinadas áreas. O perito ele pode ser o oficial, que seria um perito concursado, né, pelo Estado, e um perito ad hoc, que seria aquele perito nomeado pela autoridade policial ou pela autoridade judiciária, em locais onde não existe o perito oficial. Atualmente também surgiu aí o profissional assistente técnico, na qual também ele é necessário, né, ter nível superior e ter especialização em diferentes áreas da ciência forense. Ele pode atuar tanto na esfera civil como na esfera criminal, né? Esse profissional em si ele é contratado pelas partes na ajuda, né, do processo em si, do desenrolar do processo. Tudo bem? Bom, a toxicologia, ela nada mais é que uma ciência em que vai, né, analisar e investigar os efeitos nocivos de diferentes substâncias químicas perante um organismo vivo, tá? E para isso é necessário aí qualificar, ou seja, detectar essa substância e quantificar essa substância e as alterações que essa substância está provocando, né, no organismo. A toxicologia em si, ela se baseia em 3 elementos. O agente tóxico seria nada mais que a substância toxicológica, tá? A substância química. A toxicidade, então, o que essa substância em si provoca no organismo, o que ela pode provocar, os efeitos nocivos que ela pode provocar no organismo. E a intoxicação a essa substância, que seria as manifestações clínicas que essa substância pode provocar no organismo vivo. A toxicologia em si, ela tem uma vasta área de atuação e ela se divide em toxicologia ambiental, que é aquela toxicologia em que estuda substâncias químicas extravasadas ou derramadas de forma acidental ou não acidental no meio ambiente e que pode levar a prejuízos na fauna e na flora. A toxicologia ocupacional seria aquela toxicologia em que estudará os efeitos nocivos de substâncias químicas utilizadas em determinados ambientes de trabalho, né? Um exemplo disso seriam os frentistas que trabalham nos postos de combustíveis. Já a toxicologia de alimentos, né, essa estudará as substâncias que são utilizadas para conservar esses alimentos, então, né, conservantes, flavorizantes, justamente para verificar se essas substâncias conservantes podem prejudicar né, o homem em si quando consumido o alimento. Já a toxicologia social seria né, o estudo dos efeitos nocivos de uma substância química, por exemplo, um fármaco, perante ao homem, sendo que este fármaco é utilizado sem prescrição, né, e sem fins terapêuticos. E, normalmente, né, o efeito dessas substâncias é um prejuízo não só para o homem que utilizou, mas sim para toda a sociedade. E a toxicologia forense, que seria, né, a toxicologia que estudará as diferentes substâncias químicas utilizadas em crimes, né, seja né, no caso de um suicídio ou até mesmo de um homicídio, em que utiliza-se substâncias para adormecer a pessoa, para matar a pessoa, para facilitar a um crime. E tem um aspecto judicial. A toxicologia em si ela é dividida em três setores, que seria a toxicologia analítica, responsável pela detecção e quantificação das substâncias químicas, em relação à parte analítica, à parte de análises instrumentais.
A toxicologia clínica, que seria a verificação das manifestações, né, sinais e sintomas clínicos provocados pelas substâncias químicas. E a experimental, que seria uma área em que vai verificar quais são as ações dessa substância química perante o organismo, tá? Em relação à quantidade de exposição, qual o tempo de exposição, o que essa substância pode provocar no organismo. Bom, particularmente na toxicologia forense, eu chamo as diferentes substâncias químicas pesquisadas de drogas de interesse médico-legais. Essas drogas, elas são classificadas aí em depressoras do sistema nervoso central, estimulantes do sistema nervoso central, modificadoras, sintéticas, praguicidas, gases tóxicos e toxicantes metálicos. Então, todas essas substâncias químicas, eu particularmente, voltada à área forense, eu particularmente chamo-as de drogas de interesse médico-legal. E para analisar, para verificar essas drogas, existem os fundamentos analíticos, né? Nesse caso, o toxicologista perito, o perito toxicologista, é responsável em criar e descrever os protocolos, tanto de coleta, armazenamento, transporte e conservação das amostras biológicas para fins forenses, tá? E até mesmo qual matriz biológica a ser utilizada para as diferentes análises, né? E a detecção das diferentes substâncias químicas. Essas matrizes biológicas, elas são classificadas em convencionais, que normalmente são o sangue, urina, vísceras, fígado, fragmentos de fígado, de baço, rim, e as não convencionais, que seriam, por exemplo, morvítreo e mecônio, tá? Porém, são matrizes biológicas utilizadas para verificação aí de substâncias químicas. Além de criar esses protocolos, tanto de coleta, armazenamento e até mesmo qual material biológico a ser colhido para determinadas análises, o perito em si, ele também tem o objetivo em si, e a funcionalidade de determinar o método e as técnicas analíticas, tá? Que tanto podem ser as de triagem, que normalmente são colorimétricas e menos sensíveis, tá? E as confirmatórias, que são as mais sensíveis e específicas, que são as técnicas analíticas, como cromatografia em camada cromatografia gasosa e cromatografia líquida de alta eficiência. Bom, fechando a toxicologia, nós podemos aí, antes da interatividade, só falar um pouquinho mais sobre a parte de técnicas e métodos, em que, como eu disse, existem, o perito em si, ele inicia a sua análise através de uma triagem, de um método de triagem, que poderia ser a cromatografia em camada delgada ou ainda as técnicas de imunocromatografia, que são testes rápidos. Esses testes normalmente são testes colorimétricos e o confirmatório, eles vão confirmar a suspeita. Esses sim, eles vão quantificar essas substâncias, essas drogas de interesses médico-legais presentes nos diferentes materiais biológicos da vítima ou até mesmo do suspeito, do acusado em si. E em relação às técnicas, como eu já disse, poderiam ser as cromatografias gasosas e a cromatografia líquida de alta eficiência, aonde o que vai diferenciá-las, já o próprio nome está dizendo, gasosa e líquida, e os diferentes detectores que são necessários, que são acoplados a essas cromatografias para realização das análises propriamente dita. Tá? Então, as técnicas de triagem, ela é qualitativa, ou seja, vai dar ao perito a positividade ou a negatividade da presença de determinadas substâncias, drogas de interesses médico-legais em determinados materiais biológicos, e os métodos e técnicas confirmatórias, além de ser qualitativo, eles podem ser qualitativo também, mas a princípio eles são utilizados para quantificar, ou seja, são quantitativos, tá? Para determinadas drogas. Em relação
Em relação às drogas em si, né, divididas aí, as depressoras, estimulantes, então existem várias drogas aí conhecidas, como as depressoras álcool etílico, né, os medicamentos barbitúricos e benzodiazepínicos, já as estimulantes, né, a cocaína, a anfetamina, as modificadoras, a maconha, né, e o LSD, sintéticas, ketamina, derivados de piperazinas, GHB, né, alguns medicamentos, algumas substâncias dessas, como o GHB, ela é utilizada aí, né, que é o que a gente conhece aí de Boa Noite Cinderela, essa GHB é utilizada, é um anestésico utilizado em bebidas justamente para adormecer a vítima e aí sim praticar o crime. E os praguicidas, que são classificados em organoclorados, fosforados, carbamatos, peritróides. Os mais utilizados aí seriam, né, e mais pesquisados seriam os carbamatos, né? O principal deles aí seria o aldicarbo, que seria o chumbinho, que foi abolido do nosso país. Além aí de todas essas drogas de interesses médicos legais, ainda existem os agentes tóxicos, né, como os irritantes asfixiantes, tá, monóxido de carbono, e os toxicantes metálicos, como, né, chumbo, mercúrio, arsênio, que seriam utilizados aí também para envenenar uma pessoa. Bom, depois desse resumo, podemos aí voltar à interatividade, né, a questão que vai fechar o nosso, né, módulo de toxicologia. A toxicologia forense é uma ciência que tem por objetivo investigar os efeitos nocivos resultantes da interação de diferentes substâncias químicas com os organismos vivos, bem como a causa-mortes em algumas situações criminais, através da detecção e quantificação dos compostos em materiais biológicos, como sangue, urina e vísceras. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Os peritos da área da toxicologia forense utilizam-se apenas de testes rápidos e da cromatografia em camada delgada, CCD, para confirmação dos resultados. Nos casos de vítima fatal de acidente de trânsito, é optativo pelo médico a coleta de vísceras para o exame de dosagem alcoólica. Alternativa C. Em casos de suspeita de suicídio por medicamentos, o médico escolherá os materiais biológicos não convencionais para o exame toxicológico. Alternativa D. O toxicologista apenas manuseia os equipamentos cromatográficos. E alternativa E, em um exame toxicológico, deve-se respeitar os protocolos de coleta, armazenamento e transporte definidos pelos peritos toxicologistas para que os resultados sejam os mais fidedignos. Já voltamos.